Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Causa, sua bússola de conteúdo na web. Toda semana a gente vem aqui trazer aqueles assuntos mais caóticos do mundo do marketing e hoje viemos falar sobre site, sobre desenvolvimento de site, seja para você que esteja precisando de um site ou mesmo para você que queira entender a estratégia de site como um formato de negócio para você. E para isso eu trouxe dois convidados muito especiais aqui, o Caio e o Juliano. Juliano, participação frequente aqui, quase um chaveirinho do Marketing Caos. E o Caio veio nos agraciar pela primeira vez. Então eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, Caio. Bom, muito obrigado pelo convite, Jefferson. Obrigado aí pela companhia também, Juliano. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, me chamo Caio, estou no mercado digital há um pouco mais de 5 anos, né? Completar 5 anos. Aprendendo muito, quebrando a cabeça, mas é muito bom ver sites bem posicionados, sites bem estruturados mesmo e poder proporcionar isso para os meus clientes. Então, vamos aí bater esse papo, vamos crescer junto. E você, Juliano, se apresente aí. Bom, Juliano Paz, da agência Nômades, né? Sou sócio aí do Jefferson, pra quem não me conhece. Estou de volta depois de um tempo aí, me deixaram na geladeira de novo, você acredita? Mas hoje eu voltei aqui porque o Caião é um amigo nosso aí, fiz questão de estar junto aqui pra gente bater esse papo. Legal. Tamo aí. Eu queria começar, principalmente aqui perguntando pro Caio, né, Caio, como que foi essa sua jornada para o mundo digital, né? Como que você iniciou nesse formato de negócio? Bom, eu trabalhava na indústria mesmo, né? Ali no setor de compras, almoxarifado. E acabou que teve aconteceu umas reviravoltas na minha vida e eu fiquei afastado, né? Por um tempo da empresa. Problemas de saúde mesmo. E aí eu aproveitei esse tempo para estudar, para conhecer o mercado que tinha na internet. Tantos anúncios que eu via, né? Falei, poxa, será que dá para tirar alguma renda, né? Através desse mercado? E aí pesquisei, estudei bastante e me encontrei no mercado ali de afiliados, a princípio, né? E aí nesse mercado, a gente é meio que obrigado a aprender um pouco de tudo dentro do marketing, né, que é copywriter, gestão de tráfego, design. E eu sempre tive um interesse pela parte mais criativa, né? E a parte do design, web design me interessou muito. E eu acabei estudando, vendo as possibilidades que tinha dentro desse mercado. E aí me interessei muito pela parte de sites propriamente, né? E aí consegui ali fazer meus primeiros sites, ter meus primeiros clientes. E assim foi. E você, Juliano, como que foi que você parou no mundo de desenvolvimento de site? Bom, pra quem não conhece, a gente começou a agência ali, nós somos formados em administração e começamos a agência de forma até aleatória, porque a gente estava procurando desenvolver um negócio, até então não sabia muito bem o que fazer. Eu fui para a área de criação, o Jefferson foi para a área mais estratégica de tráfego, e eu fui fazer cursos, né, tanto de design quanto de desenvolvimento, para entender e começar a fazer esses trabalhos, né. No início foi bem difícil também, então fizemos projetos ali desafiadores que a gente não sabia muito desenvolver e surgiu pra gente essa oportunidade. Estamos aí até hoje tentando evoluir, porque tudo muda muito rápido, né? Então, desde então, até no início eu não sabia que existia o WordPress, que é uma plataforma que a gente utiliza hoje para desenvolvimento. Eu achava que era tudo via código, né? HTML, CSS. Tanto é que fiz o primeiro curso de HTML e CSS, achando que ia desenvolver na unha ali, né? E depois descobri o WordPress, falei, caramba, por que eu fiz HTML e CSS? Então, basicamente, esse foi o início, né? Enfim, como eu disse, vem evoluindo muito rápido e a tendência é que isso aconteça também, né? E como que é o desenvolvimento do site? Até você citou essa plataforma do WordPress, né? Como que funciona ela? É um formato para desenvolvimento? Na verdade é uma forma mais prática, digamos assim, chama CMS, né, Caião? Que é um... CMS. É um construtor mesmo, É um construtor de é um site. construtor de site onde você não precisa necessariamente do conhecimento de programação, mas aquele arrasta e solta. Uhum. Então você arrasta ali seções, blocos, insere imagens, textos. Então, tanto que o primeiro site que eu fiz foi numa outra plataforma, o Wix, mas que é também um formato bem parecido, né? Você apenas seleciona ali um bloco, insere as imagens e então assim é algo muito prático, muito dinâmico, é bem intuitivo, né? Mas para que você possa ter um site bem estruturado, bem desenvolvido,
tem uma lógica por trás, tem todo um conhecimento, tem o layout, tem a parte mesmo de espaçamentos. O espaçamento também influencia muito na estética do site, né? Então, onde colocar o botão ali no lugar certo para chamar a atenção, para converter. Então, isso é realmente com estudo, mas hoje qualquer pessoa consegue, de fato, construir um site no WordPress. E é igual você falou, né? Porque além de entender ali do espaçamento e tudo mais, você tem as outras ações. Então eu tenho que saber sobre copy, porque aí eu tenho que saber como que eu vou desenvolver isso bem. Eu tenho que conhecer de design, porque não adianta nada. Eu sei mexer ali no construtor e tudo mais, mas eu não tenho noção de diagramação para saber que fundo também eu posso utilizar para combinar com aquela cor e tudo mais, né? Então, esses conceitos básicos também são importantes, né? Eu costumo dizer que a gente é muito mais designer do que desenvolvedor, né? Uhum. Então, todos esses conceitos do design a gente acaba trazendo, né? Como o Caio disse, não exige tanto conhecimento, mas você precisa saber o essencial ali, O que é a básico, parte da hospedagem, como que funciona, né? Qual que é a linguagem utilizada ali, por exemplo, que é o PHP, que é uma base muito forte desses sistemas, né? Porque às vezes dá muito conflito também na hospedagem. Então, você Sim. precisa entender minimamente para poder conseguir corrigir, né? Alguma coisa, algum bug que sempre dá, né? Sim, sim. Sempre dá. Então, é uma plataforma mais amigável, digamos assim, para desenvolvimento, mas exige um certo conhecimento, principalmente voltado para o design mesmo. Você fazer algo legal, né? Pergunta, como que vocês acham, qual que é a importância de uma empresa ela ter um site hoje em dia? É necessário e o que vocês acham disso? Com toda certeza. Um site hoje, ele passa muito uma credibilidade para uma empresa, né? E além também de aumentar as chances dela aumentar suas vendas através da internet. Porque uma empresa que não está posicionada, uma empresa que não está ali no campo de buscas mesmo, né? No Google, por exemplo, ela não vai ser encontrada. Hoje em dia, a gente tem quem não tem um celular na mão? Quem não tem um computador? Então, se a empresa não está posicionada estrategicamente ali seja, né, na rede social ou nas buscas mesmo ali no Google, dificilmente ela vai poder crescer ainda mais, né? A gente vê muitas empresas que ainda tem essa limitação, ainda tem uma crença de que não, eu vou viver de indicação. Poxa, mas indicação às vezes é muita sorte. Uhum. Não vamos trabalhar com a sorte, vamos trabalhar com as estatísticas, né? Hoje a gente tem muita gente utilizando os meios digitais. Então, por que não estar nos meios digitais? Por que não estar se posicionando de uma forma estruturada, estratégica? E é a credibilidade, né, que se Com passa. certeza. Porque por mais que você tenha indicações, por mais que você tenha aí uma certa recorrência disso, a pessoa vai te buscar como? Como que ela vai entender o que você faz, né? O site, ele serve muito para isso, divulgar o que você faz, você pode colocar as imagens, depoimento de pessoas que já contrataram você, ou seja, você passa essa confiança para quem está indo te buscar, independente da forma com que ela foi indicada, ou se ela te achou no Google ou não, é interessante. E aí muito se fala, poxa, só rede social já basta, mas também você fica à mercê dessa plataforma, né? A rede social também ela se limita em alguns pontos, né? É uma coisa que eu sempre falo, que rede social é meio como você construir uma casa em ambiente do outro, né? Como Exato. você construir uma casa em um terreno alugado. Porque o site é algo seu, né? Você pode estruturar, alterar ele para o seu formato. Agora a rede social, como o Juliano falou, você está refém do formato. Se amanhã o algoritmo não quiser mais entregar nada seu, você simplesmente não aparece mais. Ou mesmo, você vê lá nos Estados Unidos que está tendo toda aquela questão com o TikTok, do TikTok ser barrado e tudo mais. Se de repente uma empresa ela construiu o negócio dela, toda a credibilidade dela ali dentro do TikTok, meio que ela perde isso do dia pra noite, né? Então, você construir o site também é uma questão de credibilidade em algo seu, né? Sim. Exato, porque, como você mesmo falou, essas redes sociais, querendo ou não, você está disponibilizando o seu trabalho para terceiros usarem com o algoritmo. Já com o site não, com o site você tem um total controle do que você vai inserir nesse site. Você vai ter o total controle para melhorar o alcance desse site com um SEO bem estruturado. Você vai ter total
você vai poder manipular de uma forma com que o seu site fique com a identidade da sua empresa, com o design, com todo o layout ali, né, para que o cliente, o seu cliente, possível cliente, possa de fato entrar em contato com você, que é o que a gente mais busca, Sim. que é posicionar bem o site, deixar ele bem ranqueado lá no Google, para que ele seja fácil de ser encontrado e que o seu possível cliente entre em contato, peça um orçamento, possa ter a chance de te conhecer um pouco melhor. Então, com certeza, aliar a rede social com o site é o melhor dos mundos. Mas, se você for escolher entre a rede social ou o site, vai no site. Porque o site você vai ter total controle, você vai ter total manipulação mesmo daquele conteúdo ali que vai ser trabalhado. Se acabar um dia a rede social, você panfleta aí na rua e coloca lá o QR Code, que é uma ferramenta interessante hoje em dia para a pessoa ir para o seu site, você não vai ficar sem se comunicar, sem divulgar o seu trabalho, né? Então, o site é essencial, né? Não tem como. Tanto é que grandes empresas não deixam de ter sites, apesar das redes sociais. Então, é isso, gente. Precisa ter. Agora eu queria explorar com vocês uma questão mais da questão de vocês como profissionais de desenvolvimento de site, na forma de comunicação mesmo de vocês, né? Como que vocês fazem para divulgar os serviços de vocês desenvolvendo o site, né? Que tipo de estratégia que vocês costumam trabalhar para se demonstrar exatamente como esse tipo de profissional? Bom, primeiro, ter um site. Achei que você não ia falar isso aí, velho. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Primeiro ter um panfleto. Não, né? Primeiro ter um site bem estruturado que transpareça esse conhecimento que você tem, né? Que transpareça o profissional que você é, os serviços que você presta, porque, por exemplo, lá na minha agência, na Impulso Sites, a gente não oferece somente site, a gente oferece o serviço também de rede social, Google Meu Negócio, Google Ads, mas o meu carro-chefe é o site. Então, eu tenho que ter um site esteticamente agradável, eu tenho que ter um site ali que poxa, tenha uma estrutura mesmo para chamar a atenção do cliente e ele vir conversar comigo. Mas o site, claro, um posicionamento primordial que um web designer deve ter. Rede social é muito importante. Eu tenho também aquela rede social, né, o Behance, para você expor ali seu portfólio, deixar a amostra, né, pro pessoal estar vendo. Mas eu acho que vai muito além. Eu acho que a gente até estava conversando, né, Juliana, a questão de network. Network é fundamental, porque assim você vai conhecer mais pessoas, você vai se inteirar do que o mercado também está buscando, o que o mercado quer nessa questão de site. E também, além de você se tornar mais conhecido, você ganha experiência, ganha bagagem. Então, é o posicionamento. Todo web design, todo profissional, na verdade, tem que ter esse posicionamento. Se entender como um negócio, né? Como empresa, e não simplesmente como só às vezes um freelancer, um profissional. Eu sou realmente uma empresa, eu sou um negócio e eu tenho que me portar como tal aí, como você falou, eu tenho que pensar em estratégia, eu tenho que pensar em networking, eu tenho que pensar em como desenvolver o meu negócio, né? E não simplesmente, eu quero só apareceu algum site aqui, eu vou fazendo, eu vou dependendo da indicação, né? Como você falou que a gente não pode ficar refém. Então, se assim como a gente não quer que o cliente fique à mercê da indicação, a gente como profissional também não pode ficar assim, né? Exatamente. Tudo isso que vocês falaram é super válido. Portfólio, né? A forma de se apresentar, de se posicionar, o networking. Mas eu percebo ultimamente que a gente precisa estar sempre se atualizando. Acho que para tudo, né? Claro. Mas, cara, eu deixei de fazer alguns sites por alguns meses, porque a gente tem lá o designer também que nos ajuda com esse ponto. E eu percebo o quanto você fica defasado em pouco tempo, cara. Muito. Em pouco tempo. Muito. Então você começa a fazer e fala, isso aqui evoluiu, eu não sei nem fazer. Sério? Então, assim, uma forma de também melhorar a sua entrega é você sempre estar se atualizando, né? Com as ferramentas. E como que vocês fazem para se atualizar? Cara, hoje em dia a facilidade que se tem é o YouTube, né? Essas plataformas que tem muito conhecimento, né? Mas, então facilita. Assim, eu acho que também nessa questão de network mesmo, eu, por exemplo, participo de algumas comunidades de profissionais, né? Dessa área. Então a troca também de informação é muito grande.
conhecer novas ferramentas, novos plugins, né? Porque a gente utiliza muitos plugins para construir um bom site, Sim. para ele performar bem. Então, conhecer novos mecanismos mesmo, né? Uhum. Para facilitar. Então, acho que o network ele é válido não somente para você ter trabalho, mas para Gerar você negócios, aprender, para você crescer, conhecer novas funcionalidades. Então, é uma maneira muito bacana. Mas, uma dica, tá? Para você que é web design, não tenha só um portfólio lá no Behance. Esteja ativo, esteja Uhum. ativo no campo de batalha. Poxa, eu tô com dificuldade de encontrar novos trabalhos. Poxa, tem tantas agências aí que estão precisando de freelancers, estão precisando, né, de parceiros. E, meu, a quantidade de negócios que tem é surreal. Então, poxa, faz uma ligação, faz uma apresentação, faz algo bacana. Então, esse posicionamento é muito importante. E às vezes até você ser um pouquinho mais ativo também nas ações, né? Porque igual vocês falaram, o site é um negócio essencial e é um negócio que qualquer tipo de empresa, não importa o tamanho, para ela é importante. Eu tive até no dia da gravação, acho que foi a primeira empresa que eu gravei hoje, eles estavam falando justamente sobre como que o site digamos que a base para eles iniciarem o negócio, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi pensar em ter um site para comunicar realmente o negócio dele, né? Então, qualquer negócio ele precisa de um site. E a gente vê que tem muita empresa que não tem ainda essa preocupação, né? Então, existe um potencial grande nesse mercado, né? Com certeza. O site, ele facilita, né? Então, por exemplo, quer conhecer minha empresa? Vai lá no meu site, vê o que eu Sim, faço, sim. né? Então, realmente é essa base, né? Que é interessante para as empresas terem. E vocês utilizam, a gente fala muito dessa questão de inovação, tecnologia que vai se atualizando e tudo mais. Hoje em dia a gente tem a questão do chat GPT, né? Ele auxilia alguma coisa para vocês no desenvolvimento? Eu já vi que tem até algumas ferramentas de automatização que meio que você coloca ali de inteligência artificial e ele já meio que te dá uma estrutura prévia. Vocês já chegaram a utilizar algo do tipo? Ou mesmo o chat GPT ali para o conteúdo, para a estrutura? Pro Eu- conteúdo eu tô utilizando. Agora, conteúdo bastante. Aham. agora tô engessado com relação a essas funcionalidades que eu te falei, né? Eu Sim, comecei sim. a fazer, meu Deus, já evoluiu tudo, cara. Essa funcionalidade do ChatGPT, o 4, né? Uhum. É muito legal você jogar um site lá e pedir para que ele faça uma leitura daquele Legal. site, veja quais são os pontos fortes, fracos daquele site. Então é uma maneira de você ter artifícios, né, para abordar um cliente. Poxa, olha, o seu site está assim, ele podia estar melhor, ele podia estar bem melhor estruturado, ter algumas falhas. Então, utilizar o chat GPT não somente para o social media ou para gerar o Sim. conteúdo ali, mas sim essa questão de análise também, ele passa muita informação. E também, até mesmo porque assim, o WordPress, ele tem uma função lá de CSS customizado, Aham. onde a gente pode estar utilizando recursos que talvez ele não tenha a ferramenta ideal, a gente implementa ali um código mesmo para que a gente possa de fato conseguir alcançar ou atingir algum layout que a gente precisa. Então, o chat GPT também ajuda nisso. Sim, sim. Poxa, eu queria que o botão ele ficasse flutuante, piscando. Tem um código para isso. A gente inserindo esse código lá no WordPress, a gente consegue. Então, o chat GPT também facilita muito nessa questão. É sempre olhar as coisas de forma estratégica, né? Porque tudo que tem ali de funcionalidade, a gente tem que tentar adaptar realmente para nossa necessidade e tentar pensar aquilo, não tipo assim, ó, isso aqui vai tomar o meu lugar, mas de que forma que eu posso utilizar isso para melhorar realmente o meu serviço, né? Eu acho que esse é o caminho. É por isso que a gente falou no começo aqui que é necessário você ter um mínimo de conhecimento. Uhum. Porque se você não tem, você saberia que você tem um código CSS para incluir dentro do sistema para poder fazer uma funcionalidade, né? Então, você vê, você precisa ter um certo conhecimento para poder desenvolver também, né? Até nessa parte, né? Eu falei lá no começo que qualquer um pode desenvolver o site, Sim, sim. mas se você tem uma empresa, provavelmente seu tempo é muito corrido. Então. aham. Então você não teria o tempo hábil para ficar estudando, para ficar Aprender, implementando. Porque igual o Juliano falou, né? Se em 6 meses já mudou muita Nossa. coisa, como que uma pessoa que não Com conhece, certeza, com certeza. ela vai estar? Porque aí se você pega um profissional que está ali por dentro, no dia a dia, ele está atento a essas atualizações, essas mudanças, ele vai te entregar um resultado muito mais rápido e mais prático realmente, né? Então, às vezes, o tempo que eu perco desenvolvendo e tudo mais, acaba custando muito melhor eu pagar um profissional que é a pessoa que entende, que já vai me dar as orientações que eu preciso, né? Com certeza. Pensando até nessa questão do lado do cliente em si, né? Como que vocês trabalham? Qual que é o processo de vocês para o desenvolvimento? Porque assim, o site ele acaba sendo algo
quase como ali uma criação, né? Porque eu não tenho como vender algo pronto, né? Então vai ser estruturado, pensado para a marca do cliente, para a identidade realmente do negócio, né? Como que vocês estruturam isso? Qual que é o processo para chegar num resultado que faça sentido para o cliente? Bom, tudo tem que ter um processo, né? Sim. Principalmente na parte de construção de algo, de um designer, né? O Juliano, na questão de identidade visual também, precisa de um processo. Então, depois ali de feita, né, as reuniões com o cliente para o fechamento, pelo menos eu ofereço um documento para que ele possa preencher com as principais informações da empresa, com tudo aquilo que ele acredita que seja importante para a empresa, né? E aí depois desse documento eu analiso, vejo também se ele passou alguma referência, alguma coisa do que ele gosta, porque o site é aquilo. A gente é profissional, a gente vai montar, vai estruturar, mas também tem que ver qual que é a identidade da empresa, qual que é o gosto do cliente, qual que é a cor que ele mais se identifica. E a gente tenta trabalhar dessa forma, analisando, vendo os documentos, vendo como que o mercado também está se posicionando naquele determinado nicho, né? E aí depois desse documento, começa o protótipo, depois uma reunião de aprovação desse protótipo. Esse protótipo tendo a aprovação do cliente, aí sim a gente passa para a parte da construção do site em si, para deixar ele no ar, digamos assim, né? Então, não é um processo muito custoso, mas é muito importante, porque é a base que você vai ter para construir esse site do zero. Exatamente. A gente utiliza esses processos mesmo. Então, briefing, né, para poder iniciar ali, entender o negócio. Depois vem prototipação visual, porque antes a gente não fazia. Antes a gente fazia desenvolvimento direto lá e sempre dava problema, porque você não validava nada antes, né? Então, e aí aprendemos a fazer esse desenvolvimento do protótipo, que é de fato como o site vai ficar. Claro que uma parte de design mais assim, né? Design. E você apresenta isso para o cliente antes, a gente começou a desenvolver isso e as refações diminuíram bastante, né, pra gente, porque a gente valida ali o layout certinho e falou, o seu site vai ficar praticamente esse. É claro que a gente não consegue ainda muito colocar muitos efeitos, né, aquilo que a gente faz no desenvolvimento. Eu acho que até deve existir alguns complementos dos sistemas que a gente utiliza para protótipo, para criar esses movimentos e tudo mais. Mas como eu disse, eu dei uma parada no tempo e aí eu não consegui me atualizar. Mas enfim, depois disso validado, como você disse, a gente vai e desenvolve de fato o site. E é claro que sempre tem algum ajuste ou outro, né? É parte de SEO, que é a parte das palavras-chave dentro do site. Isso é configurado, a parte de velocidade também do site, que também depois é aperfeiçoado, né, Caio? Com certeza. E segurança e tudo mais, para de fato entregar esse projeto para o cliente com tudo funcionando, os botões certinho, formulário de contato configurado, né? Então é um processo, é o que você disse, não é um processo muito custoso, só que ele exige que seja feito dessa forma. Seguindo passo a passo, dá para se desenvolver legal e também o cliente colaborando, né? É muito importante, porque se a gente não tem a colaboração do cliente, como que a gente vai chegar no ponto que ele quer, no resultado que ele busca, né? Então, essa colaboração, esse relacionamento com o cliente também é fundamental. E aí também essa parte mais de configurações, né? Para que a gente não desenvolve somente um site olhando a estética dele, mas sim toda a parte de operacional, funcionalidade dele. Então, ele precisa estar numa hospedagem bacana, precisa ter as imagens otimizadas, precisa ter o conteúdo pensado na questão de SEO com palavra-chave. A gente precisa também ter toda a parte de back-end leve, para que o site possa estar carregando ali em menos de 3 segundos. Porque se passar disso, a gente já perde lead, já perde vendas. Sim. Então, com certeza, todo esse processo, estando bem alinhado com o cliente também, pode gerar um resultado bem bacana. E na questão de preço, né, quando a gente fala na formulação de preço para vender o serviço de sites, vocês têm ali um valor padrão ou avalia de acordo com cada cliente? Então, por exemplo, faça um alinhamento com o cliente e aí esse cliente ele vai precisar disso, então vai ser um valor de acordo com a quantidade de horas de trabalho, ou eu tenho ali um padrão de acordo com a quantidade de páginas. Como que vocês trabalham essa questão de precificação? Bom, eu já tenho uma base, né, uma base de preço mesmo, mas vai muito na parte de entender o objetivo do cliente.
vai muito do que o cliente está buscando, do que ele quer que o site tenha mesmo. Entendi. As Porque funcionalidades que ele precisa nesse site, né? é muito específico, é muito personalizado. Aham. Né? Um site, ele não é quadradinho ali montado para, é desse jeito é de advocacia, desse jeito Uhum. é o mesmo jeito para uma clínica odontológica. Não, Aham. tem suas especificações, tem a sua personalização. Então tudo é conversado mesmo com o cliente, mas já tem já uma base também e também de prazo, Uhum. né? Que o prazo também é muito importante Sim, para o sim. cliente. Ele precisa ter o quanto antes aquele site para estar rodando, para estar gerando tráfego ali. E pra nós também, né? Porque se a gente estende muito o prazo, a gente deixa de pegar outros projetos, né? Com É, certeza. aham. Então é muito importante essa questão de prazo, né? E a precificação, acho que a gente tem que ter uma base de valores, né? Uhum. Mas tudo vai depender do que o cliente precisa. Nós fizemos, acho que um site uma vez que eles precisavam de uma espécie de árvore genealógica dentro do formulário. Uhum. Então eles queriam construir para que o usuário digitasse ali as informações e com base nisso tinha algumas condições ali que, e já gerava esse formulário para a empresa para ela trabalhar essas informações e depois passar um resultado para o cliente. Ou seja, é muito mais difícil de criar do que um site com um formulário mais simples. Uhum. Né? Então isso vai gerar mais horas de trabalho e Sim. consequentemente vai acrescentar o valor do site. Então tem que ter essa observação também da necessidade do cliente. Às vezes ele quer uma funcionalidade de agenda, enfim, qualquer outra coisa que vai te levar mais Né? tempo, então você tem que de fato avaliar. No site, então a gente tem o valor do projeto, né, do serviço em si, que é cobrado para fazer esse desenvolvimento, e geralmente vocês utilizam, vocês enxergam alguma outra possibilidade de, sei lá, manter ou ter alguma outra possibilidade de ganho, de serviço com o cliente que foi desenvolvido o site, sei lá, por exemplo, uma manutenção, tem alguma ação do tipo que vocês Pós-venda enxergam? você fala Isso, assim. aham. Sim, é que vai daquilo também, né? Hoje eu tenho feito bastante páginas para lançamento. Então a parte de pós-venda é muito ali no período do lançamento. Aham. Então acabou o lançamento, acabou esse serviço de manutenção. Mas só que os outros sites institucionais de página única, eu acabo oferecendo esse serviço de hospedagem e o serviço de manutenção. Por que é necessário esse serviço de manutenção? O WordPress, como eu falei, a gente utiliza plugins ali para estar desenvolvendo o site, para estar otimizando ele. Então, essas otimizações é algo constante que tem que ser feito. Otimização de velocidade, otimização do SEO, atualizações de plugin, né? Limpeza de cache. Então, tudo isso ajuda para que o site se mantenha bem no ar, se mantenha bem ranqueado. Então, esse pós-venda é muito importante. Tanto que quando o site eu finalizo, né, o site, entrego para o cliente, eu dou de cortesia para o cliente 1 mês desse serviço. Sim, sim. Porque ele vai ver a real necessidade que tem. Porque a chance de um site cair, eu não vou falar que é pequena, porque hoje a gente tem muitos malwares, né, dentro da internet. Então isso pode acabar, de uma certa forma, influenciar na estrutura do site. Então é muito importante esse pós-venda. É exatamente isso que o Caio falou. E existem algumas situações em que você precisa, às vezes o cliente precisa dessa recorrência. Poxa, eu quero trocar o banner com uma frequência maior. Então, tem a questão da hospedagem, que a gente pode atrelar ou não a agência, né? Que o cliente pode vir, já tem uma hospedagem, eu quero utilizar essa aqui, né? Mas na maioria dos casos não tem nada, então a gente tem que configurar tudo isso. A hospedagem é onde o site vai ficar, de fato, os arquivos vão ficar, né? E tem a questão, então toda essa manutenção vai depender. E a gente tem que oferecer esse pós-venda porque é essencial mesmo, né? Principalmente para alguns clientes que precisam dessas alterações, né, de forma constante. Agora uma questão, até que vocês chegaram a citar, sobre a questão do tempo de entrega, né, e prazo. Como que vocês organizam a agenda de vocês para conseguir cumprir o prazo? Porque eu vejo muito caso, né, de cliente que às vezes fala, essa agência me prometeu site em tantos dias e não foi entregue. E aí eu sei que muitas vezes o próprio cliente também não dá o feedback, não, como você falou, né, o cliente não faz o acompanhamento e depois ainda culpa também o profissional de não fazer a entrega. Mas como que vocês gerenciam essa questão do tempo para cumprir o prazo, né? Eu sei que às vezes tem muitos sites, às vezes cai muita demanda. Como que vocês organizam a demanda? Bom, eu faço o meu controle ali em um CRM mesmo. Faz uma gestão de processos mesmo. Isso facilita muito para que seja entregue no tempo que foi combinado, no tempo que foi acertado. Mas eu vejo muito também a questão do comprometimento do profissional com o cliente.
Porque eu vejo até muitas pessoas, clientes falando, poxa, quando eu encontro um profissional na área do marketing, eu sinto como se fosse um pedreiro. Porque pedreiro hoje em dia, né, é algo raro Sim. e a mão de obra dele é muito valiosa. Então, aquele profissional que consegue cumprir com o que foi acordado, Ninguém ele- consegue contratar, né? É. Ele não tem tempo, né? mas ele vai ter sempre trabalho, ele vai ter sempre clientes ali, então vai muito do profissional também, né? Fazer essa gestão de processos, né, com etapas, você tem a etapa de análise do briefing, etapa de pesquisa do mercado, reunião com o cliente, então eu sempre dou um prazo um pouquinho além daquilo Sim, para sim. dar esse fôlego pra gente também, né? Porque às vezes quando a demanda tá muito alta, aí Porque que pode a acontecer gestão qualquer coisa, né? Aham, você não sabe um imprevisto que possa acontecer, você ficou doente, às vezes no Sim, dia, se sim. você trabalha sempre no gargalo, não funciona, né? Então é sempre bom ter esse fôlego Uhum. pra conseguir cumprir com o que foi combinado. Exato. Da mesma forma, a gente utiliza esses processos hoje, né, que a gente comentou anteriormente. Então a gente procura seguir a risca também, né, os prazos que a gente tem ali e o processo. Sempre, assim, ultimamente a gente tem tido alguns atrasos de entrega, mas na dependência de alguma informação do próprio cliente, a gente entende também que eles têm a correria do dia a dia deles e tudo mais, isso acaba acontecendo, mas a gente tenta gerenciar o máximo possível e se for o caso da gente também tomar a frente, falar, poxa, está com dificuldade, a gente pode fazer essa parte por você, a gente, sei lá, tentar de alguma forma agilizar isso, né? Porque Uhum. para nós é ruim, para o cliente principalmente. Então é uma parte difícil essa questão de organizar e cumprir esses prazos, porque não depende só de uma parte, né? Uma estratégia dessa reunião de briefing, você já preencheu o briefing já com, Sim, Já com com o o cliente, cliente, né? né? E isso aí você vai otimizar muito o tempo Sim. para analisar esses documentos, né? E também não vai ficar tão refém do cliente. Exatamente. Então a gente tá chegando agora no final, já fomos aí 30 minutos de Rapaz, programa, passa passou, tá voando, vendo? né? Passou Você voando. viu? Aí eu falou, meu, o que que eu vou falar lá? Eu falei, rapaz, empolgado, né? Vai ser legal. E agora, só pra gente poder ir pra esses ritos finais, eu queria uma dica de vocês. Que dica que vocês dariam pra um profissional que tá iniciando ali, que tá iniciando nesse desenvolvimento de site, uma pessoa que quer começar a trabalhar com isso? Qual dica mais importante que vocês dariam pra essa pessoa? Eu acho que é a questão do aprendizado. Não pare, né, de buscar informações no mercado, o que está em alta, o que os clientes estão buscando. E uma dica que eu dou, que eu acho que é crucial, é determine um nicho para você trabalhar. Legal. Porque assim você vai entender de fato o que o seu cliente precisa, você vai criar bagagem, né? E o seu nome, muito provável, vai ser conversado em alguma roda, uma indicação. Então, eu acho que você se especializar em um segmento é muito importante para você obter bons resultados. Eu tive um programa até que foi sobre fotografia e ele falou a mesma coisa também para a fotografia, que você encontrar um nicho te deixa mais especialista, porque, por exemplo, se eu desenvolvo o site só para advogados, eu vou ter muito mais noção até do conteúdo que eu vou desenvolver, daquilo que funciona ou não, de que tipo de botão faz sentido eu colocar ou não, quais são as regras. Sim. Então você se torna mais especialista. especialista mesmo nisso. E também até para indicação, para resultado, até para trazer novos clientes é mais fácil, porque é muito mais fácil para a pessoa te referenciar, né? Eu vou te indicar, é o advogado. Então, se é o cara que desenvolve site para advogado, é essa pessoa aqui que eu vou indicar, né? Faz E sentido. até um cara falando esses dias, quando você tá com uma perna quebrada, você prefere ser atendido por um clínico ou por um outro ortopedista? Sim, exatamente. Então é justamente isso, né? É que às vezes a gente entra num cenário em que a gente vai atendendo todo mundo e há um certo receio, falou, poxa, se eu nichar, eu vou perder cliente daqui, sim. né? Então é uma questão do mercado e até da nossa necessidade mesmo, né? De pegar tudo, né? Mas a longo prazo pode Sim, ser algo sim. muito vantajoso. Com certeza. Mas assim, não é que é crucial que você está iniciando hoje você já Já segmentar. vai, aham. Não, veja, faz testes, né? Até pra você escolher o seu segmento. Isso exato. foi justamente o que ele falou. Ele falou assim, você tá começando, experimenta vários, né? Experimenta, vou tirar foto de comida, vou tirar foto de paisagem. Pessoas, e né, aí no sim, escritório. o que você se identificou melhor, o que você trabalhou melhor, você pode se especializar. E no site é a mesma coisa, né? Exato. mesmo. Vou fazer um site para alimentação, vou fazer um site para advogado, para médico, e aí meio que você vai encontrando ali aquilo que você se especializa e começa realmente a trabalhar para isso, né? Sim. Aí, E a sua, Ju? a minha dica,
não fique mais de 3 meses sem desenvolver um site, que depois você vai ter que correr atrás. Não, mas acho que é importante também pro profissional entender todas as frentes, digamos assim. Tudo que envolve o site, ou seja, você entender o papel do designer, porque às vezes você é só o desenvolvedor, Isso. mas tem um designer que vai te entregar o layout. Poxa, tem que entender como que ele trabalha, entender o profissional de tráfego pago, o que ele precisa de um site, Sim. e entender o do cliente, é claro, e do cliente desse cliente. Uhum. Né? Acho que você entendendo todo esse escopo, você consegue se diferenciar. Porque eu falo isso porque eu sou designer / desenvolvedor. E muitas das vezes eu crio um layout, mas eu fico pensando, será que no desenvolvimento eu vou conseguir aplicar isso aqui? Sim. Porque às vezes o design vai ficar fenomenal, só que lá no desenvolvimento Na hora tem de umas desenvolver, dificuldades. Né? Às vezes você não consegue dar uma estrelinha no negócio lá, Exato. enfim. Né? Então é importante você ter esse conhecimento mais macro, digamos assim. E Né? às vezes também sair até um pouco da área do design mesmo. Uhum. Sim. Ver um pouco de gestão de tráfego, ver um pouco de social media. Sim. Tudo isso vai Conteúdo. agregar. Tudo isso Uhum. vai agregar de Sim. uma certa forma, né? E até mesmo pode te ajudar a fechar mais projetos. Uhum. Poxa, eu sei o que precisa ter eu sei como uma landing page precisa ser construída para ela performar bem no Google Ads, no Facebook Ads. Eu sei o conteúdo que vai hipnotizar aquela pessoa para que Sim. ela possa de fato comprar. Então, não ficar limitado mesmo, né? Ao Até campo para do você design. argumentar, né? Falou, poxa, eu acho que esse botão não tá legal aqui, né? Você tem argumento disso porque você vai ter um conhecimento. Então é isso que Uhum. tem que ter, cara. Legal. Bom, senhores, a gente estamos aí já chegando lá. nos finalmente do programa, então pra gente encerrar, eu queria só que vocês falassem onde a gente encontra vocês, falar um pouquinho do negócio de vocês pra gente concluir, né? Bom, meu Instagram é o Caio, ALBQQ, abreviação de Albuquerque. E aí também tem o meu site, impulsosites.com.br. Lá você encontra umas informações do meu trabalho, do meu serviço. E se quiser também ver alguns projetos, Impulso Sites no Instagram. Legal. Muito bom. Bom, eu sou o Juliano.fpaz no Instagram, né? Tô lá na agência Nomes também. E de vez em quando eu venho aqui, quando eu sou convidado, quando eu não sou congelado. Então estamos aí, gente. Quem quiser falar comigo, não tô zoando. São nesses canais aí. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Primeiro agradecer a presença de vocês. Foi um Valeu. papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem estamos de volta com mais um Marketing Caos. Valeu. Falou!